First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this. It was unbelievably painful. Olá, turma da capoeira. Eu sou o mestre Jean Pangolin, falo diretamente aqui da Bahia, tá? Já vou iniciar respondendo a primeira pergunta. Como foi minha trajetória na capoeira? Eu iniciei capoeira no final da década de 80 com o mestre Ferreira, aqui na cidade de Salvador, na Bahia, na escola em que estudava, ou seja, a capoeira era ofertada como possibilidade de substituição pelas aulas de educação física, né? A grande ironia é que depois eu me tornei professor de educação física e estava justamente iniciando capoeira para fugir das aulas de educação física. Mas as aulas eram muito chatas naquele lugar. Bom, segui treinando com o mestre Ferreira até a graduação de professor, e daí ele propôs que a gente criasse uma instituição. Todos aqueles que já eram graduados criassem grupos e vinculassem a uma instituição mãe, que era o Grupo Urucungo naquela época. E aí eu me distanciei do mestre Ferreira, recebi o título de contramestre na cidade de Santo Amaro da Purificação por um grupo de mestres, a partir de uma associação chamada Camarás da Capoeira. Daí recebi o primeiro título de mestre também por essa associação, num evento que organizamos aqui em Salvador. E alguns anos mais tarde eu fui reconhecido mestre também por meu mestre de origem, que é o mestre Ferreira, aqui da cidade de Salvador, na Bahia. Foi minha trajetória. Bom, sobre a segunda pergunta, o que um mestre precisa ter na sua opinião? Eu gravei até alguns vídeos falando sobre isso. Um bom mestre, ele precisa pelo menos ter 3 aspectos dentro do que o qualifica. Um primeiro aspecto é que ele precisa ser capaz de explicar sobre a capoeira, ele precisa dominar conceitos sobre a capoeira. Um segundo aspecto é que ele precisa dominar o fazer sobre a capoeira. Ele precisa saber explicar para que serve um toque de cavalaria, por exemplo, mas ele tem que saber também tocar cavalaria, não é? Ou seja, ele precisa dominar a capacidade de explicar e de fazer. E por fim, uma terceira competência, que seria a competência de organizar esse explicar e esse fazer dentro de um ritual, não é? Modificando as atitudes dele mesmo enquanto pessoa e de todos que estão em seu entorno, né? Mas é importante que se diga que essas características do bom mestre são características muito subjetivas, né? Isso vai variar de acordo a cada indivíduo e concepção de cada grupo e lugar de onde essa pessoa pertence. Mas em linhas gerais, acho que esses 3 aspectos contemplam um bom mestre, que invariavelmente é um bom cidadão. Um bom mestre é uma boa pessoa. A terceira pergunta é: o que acha sobre a evolução da capoeira? Primeiro eu quero abrir um parêntese para comentar o seguinte: o termo evolução, para mim, não encaixa muito bem com a cultura popular. Eu prefiro o conceito sociológico de transformação, porque a ideia de evolução pressupõe que o que acontecia antes é menor do que o que acontece hoje. E o que acontecia antes estava perfeitamente conectado com o tempo anterior. Portanto, eu prefiro o conceito de transformação. Na perspectiva de transformação, eu tenho observado com bons olhos tudo aquilo que vem engrandecer, somar para a arte capoeira, desde que não se rompa um vínculo ancestral. O que é isso? É tudo aquilo que for inovação transformadora para a capoeira hoje, para que eu, particularmente, e é só uma opinião, respeite enquanto coisa positiva para a arte capoeira, eu me pergunto, isso se relaciona com algo que aconteceu no passado, com uma referência ancestral de algum antigo mestre? Se sim, tem um primeiro critério de validação. Porque me preocupa muito quando algo surge do nada, né? Do absolutamente nada. Porque gera suspeição.
Muito daquilo que surge do nada tem uma relação particular com o bico de quem cria, com o grupo de quem cria ou com o projeto de negócio de quem cria, né? Já uma transformação com vínculo ancestral simplesmente é uma readaptação social para que algo flua melhor nesse tempo histórico de agora. É assim que tenho pensado. Sobre a quarta pergunta, teve dificuldade na caminhada, como superou? Muitas, inúmeras. Eu sofri preconceito, não é? Eu passei muita dificuldade com relação às rodas de capoeira em Salvador, que eram muito agressivas, muito violentas, né? Eu tive dificuldade para me profissionalizar, porque as pessoas não respeitavam a capoeira, né? Então, muitas vezes eu estava numa roda de conversa e as pessoas diziam: você é o quê? Eu sou médico, sou advogado. E você é o quê, Jean? Sou mestre de capoeira, eu sou professor de capoeira. E era motivo de piada, de chacota, como se a opção por capoeira fosse uma falta de opção e não uma opção, né? E aí, como eu lidei com tudo isso, transformando aquilo que poderia ser a âncora que me vinculava ao rancor, à tristeza, em catapulta para me projetar para frente. Então, todas as vezes que eu lembrava dessas situações, desse sofrimento, dessas angústias que tinha vivido, eu pensava: tenho que fazer melhor do que fiz ontem, não é? Por exemplo, todas as vezes que lembrava das humilhações que passei, pela leitura social de que escolher capoeira teria sido um mau negócio, eu ia estudar cada vez mais, não é? E consegui, a partir dessa projeção daquilo que é negativo como catapulta na minha mente, superar todas as dificuldades de chegar aqui e ter a possibilidade de estar gravando um vídeo legal para todos vocês que estão acessando aqui, né? A última pergunta é: qual recado gostaria de deixar para a nova geração? Bom, eu acho que o recado mais importante para esse momento que a gente está vivendo na capoeira é que a gente tenha mais generosidade com o outro. Que a gente possa construir mais pontes entre pessoas e instituições e menos muros de bloqueio entre pessoas e instituições. Que a gente possa ser a transformação que sonhamos para o mundo da capoeira. Porque só assim eu vou conseguir vislumbrar o sonho de ver meu filho e meus netos praticando uma capoeira mais justa e perfeita, não é? E eu não consigo isso sozinho, eu só consigo isso na medida em que todos nós da comunidade estivermos em comunhão. Por isso, meu sonho precisa ser o seu sonho para que aconteça, tá bom? Obrigado pela possibilidade de participação aqui com vocês, um axé especial. Tchau!